Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio super especial do podcast Opinião Segura, diretamente do COP Internacional 2025. Estamos no São Paulo Expo, no centro da feira, em um estúdio profissional no formato de aquário, em que a gente tem a oportunidade, literalmente, de estar aqui na entrevista e visualizando diversas autoridades, personalidades, até porque estamos na área VIP e temos a honra e a oportunidade de entrevistar os grandes players do mercado, as principais autoridades, especialistas que estão na feira. E é o caso dessa grande entrevista que a gente faz, já é a segunda vez que eu entrevisto, mas sempre é um aprendizado quando eu converso, e mais uma vez converso aqui com o meu grande amigo, Jorge, que é CEO proprietário da Ubrix e também engenheiro, né, Jorge? E também aqui, mediado pelo meu amigo Johnny, que vai nos auxiliar numa tradução exemplar, até porque ele não é apenas um tradutor, ele conhece a tecnologia que a gente vai conversar agora. Seja muito bem-vindo, Jorge. Bom dia, Luciano. It's great to be back. É ótimo estar aqui de volta, né? Obrigado também, Coronel, pelo convite e pela presença. E seja bem-vindo também, viu, John? Muito obrigado. E vocês perceberam aí pelo linguajar do Jorge que ele fala um pouco de português, né? E eu já sei, mas eu vou pedir para que ele fale o porquê. And he's asking like, why do you know how to say a few words in Portuguese? Because I lived in São Bernardo do Campo. Morei no São Bernardo do Campo. Ele morou em São Bernardo do Campo, né? Quando ele estava na faculdade. Fiz estágio quando era estudante. Ele fez um estágio quando ele era um estudante. Português. Yes. Eu tô acostumado. Fiz estágio no São Bernardo do Campo, empresa que produz máquinas, ferramentas. Depois, 30 anos atrás. Por isso, falo português, só um pouquinho, mas é melhor que Johnny fala por mim. Não, e a gente já está aqui na segunda entrevista, então conheço um pouco da história da Ubrix. Lógico que vou pedir para o Jorge também apresentar um pouco da história da Ubrix. Lógico que se você tiver um pouco mais curioso, a gente tem um outro episódio de uma entrevista que a gente fez com o Jorge na LAAD, no Rio de Janeiro, em que a gente aprendeu um pouco do que é a Ubrix. A Ubrix, a gente está falando da Ubrix Protection, mas também a Ubrix é uma fábrica que se dedica a fabricar um item muito importante da indústria automobilística, que são as logomarcas de marcas emblemáticas, e eu que sou apaixonado pela BMW e também a Mercedes-Benz. E vocês sabem, né? Não é qualquer indústria que vai contratar uma empresa para que possa colocar cereja no topo, né, do topo de um bolo, que é uma máquina como as que eu estou me referindo. E, obviamente, a partir também desse trabalho, mas a Ubrix surgiu lá atrás, fazendo botões para soldados em tempo de guerra. Então, desde lá atrás, ela trabalha com metais e preocupada, obviamente, evoluindo para a proteção dos guerreiros, né, combatentes. E a Ubrix chegou ao ponto agora de dedicar todo o seu esforço e a sua indústria para a produção de capacetes balísticos com nível de proteção europeu. E a gente vai poder conhecer um pouquinho aqui mais com o Jorge. He's telling like it's already the second interview that he has with you, and he's telling a short story about the Ubrix. About you started making buttons, and then started working with metals, and how this will grow to now we are making like ballistic helmets and like emblems for cars, BMW, and so on. Yes. Yeah, we are producing these emblems like BMW and VW and Mercedes in 100,000 per day. So we are very proud of it. But the most important thing is to develop and produce the best protecting helmets we think in the world.
Ele produz mais de 1.000 emblemas por dia, né? A gente está falando aí da Audi, da BMW, da Volkswagen e assim por diante. Mas o mais importante são os melhores capacetes do mundo, né? Não, e é interessante porque, embora a indústria, o BRICS trabalhe com esses dois frontes, né? Mas a tomar pelo engajamento que eu vejo do George, do Alexander e também da equipe, né, da New Expo, que representa aqui no Brasil, a gente vê que é uma entrega porque eles fazem questão de estar em todas as feiras em que o BRICS está presente. A gente sempre nota a presença do George e do Alexander, e isso é uma prova inequívoca da atenção que a BRICS dá a esse projeto que são a produção de capacetes balísticos. He's saying like they can see you, Alex, and the new expo as well, how they work so hard in this project of Brazil that trying to put those helmets in Brazil, and they always see you, the Ubrix, in every show, and this is a very nice to see. They can see that we are working very hard to achieve this. I think I agree. Yes, we are family business. We're working hard, and we have people also in our company who were in the police. So we are really dedicated to make the best helmets, and I'm very happy that some delegations from Brazil are now coming in the last 24 months, very often to our company. So we even can work with the Brazilians in Austria. Ele tá falando que a empresa deles é uma empresa familiar, né? Hoje eles trabalham sempre muito duro, eles tiveram pessoas na família que foram da polícia, então eles sabem como funciona, eles entendem isso, essa questão de segurança. E aí ele tá muito feliz também que nos últimos 24 meses aí a gente tem recebido algumas delegações brasileiras lá na Áustria, né, que é onde eles ficam, para poder ver de perto a produção, para poder ver de perto os testes. E ele falou que é muito legal, porque agora eles estão de fato trabalhando com brasileiros e tudo mais, e tendo essa relação que eu acho muito legal. Não, e é interessante, Johnny, né, e George, que o capacete da Ubrix não é um capacete que foi originalmente criado para o operador, né, sobretudo para as Forças Armadas, e foi adaptado à realidade policial. É um capacete que ele já na sua origem, ele surgiu com esse objetivo de proteger os nossos profissionais de segurança pública. Então, gostaria de ressaltar esse ponto. He's saying that in the beginning, the Ubrix helmet were always aimed at the police force, not for our army or any other security, but police forces. So this is very, very well constructed to police forces, not I made a helmet for army and then I go to the police. No, it's in the beginning. No, we will make a helmet for police forces. Yeah, we are specialized in the ballistic with our ballistic helmets to really make the best protection against bullets from handguns or from rifle, and that is the main threat for the police. It's not shrapnel, so that's why we are specialized in this field. Also because we have technology that is superior than just normal polyethylene or aramide helmets. We use a mixture of titanium and polyethylene, and by this we make better police helmets. Ele tá falando que o foco dele sempre foi essa questão de capacetes policiais, e tem uma diferença aí, né? Porque tem muita gente que acha que não, porque isso eu falando, tá? Eu vou acabar de... Aí eu dou segmento no que ele falou. Tem muita gente que acha que, não, porque é o capacete que o exército usa, é o capacete que a gente deve usar também. E não é bem assim, né? Como é que funciona? O capacete da Ubrix é um capacete contra projéteis, armas curtas, armas longas.
diferente do capacete do exército, que é contra detritos, pedra que está voando durante o campo de batalha e assim por diante. Então, é diferente, além disso, né? Eles têm essa domínio do titânio, do polietileno, né? Diferente de outras marcas que hoje operam no mercado, que é mais um mix de ou só polietileno ou polietileno com aramida. E é um capacete que realmente, com esse mix de titânio com polietileno, é um capacete superior, né, aos demais. And the idea to make helmets from titanium originally came from a commander of the GSG-9 in Germany. The GSG-9 is the elite force, special force in Germany, and they had losses, they had death casualties, and they came to our company, knowing that we are a very innovative company, asking to make helmets for them made of titanium. That's how we started, 30 years ago. Então, ele tá falando que há 30 anos atrás, o comandante do GSG-9, o senhor conhece o GSG-9, que é a força de elite, né? exatamente, é a força de elite lá da Alemanha, ele chegou até a Ubrix e falou assim, cara, a gente precisa de um capacete que consiga realmente, seja balístico, realmente consiga segurar os projéteis. E aí foi aí que eles introduziram o capacete de titânio, porque eles estavam tendo muitas perdas e eles queriam que isso parasse. Isso faz aí, né, faz 30 anos, né? Então já dá pra sentir que o domínio do material não foi da noite pro dia. Foi um crescente desde dos botões que você falou, né? Because with titanium, you not only stop the bullet, but you also can reduce the trauma. That's why titanium is important. But our helmets only have a little bit of titanium left. Now they are a mixture of polyethylene, aramide and titanium. Ele tá falando que o titânio foi escolhido porque realmente ele consegue parar o projétil, né? E sem causar o trauma. E agora, né? Agora não é só de titânio, né? E tem esse mix aí entre titânio e polietileno para poder fazer um capacete melhor e assim por diante. Não, e é interessante porque há também uma diferença e, obviamente, isso fica imprimido no capacete da Ubrix, né? Porque eu já conheço. Que é o seguinte, diferente do integrante das Forças Armadas, o policial, ele no desempenho das atividades, que é como se ele já estivesse em uma guerra todos os dias, ele vai precisar usar o capacete quase que diariamente. Obviamente a gente está falando dos grupos de operações táticas e ações especiais, e extraordinariamente naquele policial que faz o patrulhamento. Mas com certeza o policial ele vai ter o capacete na sua cabeça muito mais vezes do que um integrante das Forças Armadas, que obviamente vai ser numa situação de treinamento e uma situação de guerra, que no caso do Brasil é muito difícil. Então, por aí a gente percebe que esse capacete, por estar mais na cabeça do profissional, há necessidade de que ele tenha uma leveza, um conforto maior e uma proteção maior. É isso? He's saying that being this helmet using by the special forces, like the ones that go to make assaults and this kind of work, they will use a lot of more this helmet than the army or something like that. So you have to have the lightness for this helmet, much more comfort because they will use several hours together, and that's it. That is what he's asking. That's it. Yes, but our helmets now are for police and military. Because the weight has been reduced. It's a really light helmet, and the wearing comfort is appreciated by many of the operators, police and military. Ele está falando que o capacete dele realmente tem essa questão do peso, da leveza, né? E realmente a gente é sempre muito elogiado em questão de conforto, muito elogiado, né? Teve o pessoal do COI ontem no nosso stand, o pessoal do Choque, eles falaram, cara, não é possível. Isso é muito confortável. Nossa, é muito, muito bom mesmo. É muito confortável. A gente sempre recebe esse tipo de elogio. Não, e eu já passei aqui na feira, lá no stand da Ubrix, eu geralmente já vi você várias vezes fazendo essa demonstração, e muitos policiais ali, né?
E esse processo, porque uma feira como essa permite que haja uma educação do público. Exato. Primeiro, para que o profissional de segurança pública entenda, e como você bem falou, que existem tecnologias como essa. Então, é um processo de conhecimento. Opa, legal. Aí ele começa a fazer as indagações. Por que o capacete que eu tenho, se é que tem, ele é mais pesado e esse não? Porque o capacete que eu tenho, ou eu acho que teria, não tem o conforto que esse capacete tem. Isso é um processo de educação. Até porque a gente sabe aqui, e eu vejo a educação e o cuidado que o Johnny tem apresentando o capacete para as pessoas, eu fico impressionado. Independente se é um soldado operador que está fardado ou se é um secretário de segurança, a preocupação dele é educar. E eu vejo que a preocupação da Ubrix é educar o mercado brasileiro para um nível. A gente está falando, obviamente, de conforto, de peso, mas, acima de tudo, em nível de proteção. E eu gostaria também que o Jorge falasse um pouco do nível de proteção que os capacetes do Ubrix têm e fazendo contraponto com aquilo que é empregado no Brasil e aquilo que também, cuja regulação a administração pública brasileira tem exigido daqueles que tentam e querem vender capacete para as forças policiais. He's saying that he's always impressed how we present the product, showcasing in the booth, always trying to understand even if it's like a soldier or if it's like a high rank officer, and he would like to understand that he always see us trying to educate. So everyone that comes up to a booth, no, I will explain to you what's this norm, how it's work, how our helmet work, and why this is better than this, and so on. E aí o senhor tinha perguntado o que ele acha da questão da educação. O que ele acha em relação ao produto que hoje as forças policiais brasileiras se utilizam, os capacetes, e também qual é o nível de exigência que hoje a administração pública tem para as empresas que querem fornecer esse tipo de produto. He's asking like what's the level of the threat level that the public agencies are asking now for helmets, right? E a primeira pergunta foi o que ele acha da questão da proteção. Do nível de proteção que hoje as corporações que já possuem capacete entendi. têm. E what you think about what are the threat level that for the helmets that are already with the guys in the operations, like already in the streets, right? The guys are using these helmets. Yes. In Central Europe, police agencies, starting with the special forces, but also the police on the street, a little bit like the Polizia Militar, they are only using helmets according to VPAM since 2009, because this technology or that specification takes care that a helmet really protects the life of the officer. O que ele está falando é que começaram com as forças especiais e aí foi descendo até chegar nos 01, na rádio patrulha e assim por diante, né? E aí também essa questão do nível de proteção, né? As agências policiais, desde 2009, eles exigem VPAM. Então, eles só vão comprar capacete se for VPAM. Qualquer coisa que não foi isso, eles não vão comprar, porque eles sabem que não é seguro e não protege realmente o operador, né? O operador não está protegido usando um capacete que não seja VPAM para cima, né? E aí, Johnny, até para esclarecer o público, né? O que é a VPAM? Então, vamos lá. A VPAM, ela é uma norma que foi criada nas agências de polícia americana. Desculpa. Ela foi uma norma que foi criada com as agências de polícias alemãs e eles antes só tinham o padrão NIGE, que é o 3A, que é um padrão do Departamento de Defesa americano, de 1981. Tem mais de 40 anos que essa norma não é atualizada.
e eles falaram que eles precisavam de uma norma que pudesse endereçar a questão do trauma. O Ninja ele não mede trauma, ele só mede a questão da perfuração no capacete. Ele não está interessado se o operador vai sobreviver ou não. Ele só está interessado se não teve Houve a perfuração ou não. E aí, quando chegaram da VPAM em 2009, eles falaram: não, a gente precisa saber se o operador sobreviveu. Não adianta nada não ter ultrapassado o capacete e ele tá morto. Você não, o capacete não cumpriu o propósito dele, né? E a gente sempre fala, ele gosta muito de falar isso, que o propósito do capacete é, primeiro, parar o projétil. E segundo, prevenir o trauma. O Ninja para ali no primeiro. Ele só para o projétil. Ele não para o trauma, né? E isso é muito importante. Por isso também essa adoção da norma VPAM dos capacetes lá na Europa. E ele falou que na Europa como um todo ele só comprou o VPAM, né? É o standard deles lá agora. It's a European. Yes. It's European. no? Ele tá me corrigindo, realmente. É uma norma europeia, não é uma norma alemã. É uma norma europeia. Ok, ok. E, obviamente, essa atualização, porque a gente sabe que em diversas áreas existem as certificações, né? E o Brasil hoje, ele começa a valorizar muito essas certificações com padrões internacionais. E isso tem chegado na segurança pública, né? A gente vê aqui uma feira como essa, e hoje cada vez mais o brasileiro, a partir da educação, se ele sabe que uma determinada norma ela vai acrescentar um nível de qualidade naquele produto e de eficiência, o consumidor, de um modo geral, ele vai passar a exigir quando for fazer sua compra. E assim também é com a administração pública. Eu creio que um trabalho como esse que é feito numa feira, inclusive sei que vocês apresentaram aqui, porque a gente está tendo aqui várias reuniões dos conselhos de comandantes gerais, né, de comandantes dos corpos de bombeiro e também os secretários de segurança. E houve uma participação de vocês no sentido de fazer uma apresentação para educar esse público a respeito dessas normas. E aí eu gostaria que o Jorge falasse um pouquinho disso. He's saying like Brazil, it's now starting to make the certifications a must to a lot of products, and with this education, when we'll know though, yes, but this is like the top level certification. People started to demand this type of certification, and he's explaining that here at COP you had meetings with the general commanders, with the firefight commanders, and with the secretaries of public security, and we are trying to educate those kind of people, and he are asking, what do you think about this? Like you, about... Well, first of all, education goes in both sides. Primeiro que a educação é uma mão dupla, né? We learn very, very much from all the people we meet here and all the officers we talk since years. A gente aprende muito com todas as polícias que a gente fala aqui, com todo mundo que a gente fala aqui. We like to get the best protection for the officers, and for this we have to get together the two worlds. We understand you and you understand what is possible with engineering. Ele tá falando que eles estão sempre trabalhando em quatro mãos com a polícia, fazendo esse trabalho em conjunto. Então a polícia, eles entendem a demanda da polícia e a polícia entende quais são as possibilidades que eles podem oferecer para eles. See, I think the COP show as an integration of show and Congress, it's great. It's a really great show, and I think I'm here now for the third time. It has really improved also by the collaboration with SENASP and with the high-ranking officers, but also with the operators. Ele tá falando que é o terceiro ano que ele tá vindo na COP, né? E ele tá achando incrível esse ano e ele sempre fica impressionado com essa questão da integração entre a gente conseguir apresentar os nossos produtos, ou seja, as empresas apresentarem os produtos para os clientes
que é o governo, então aí são até os operadores, não são os decisores desse tipo de compra, mas também a gente conseguir se reunir com os secretários, que geralmente são as pessoas que tomam esse tipo de decisão. E isso é realmente incrível, né? E ele falou também que a gente está sempre querendo que as pessoas usem a melhor proteção possível. Yes. And the way just to talk face to face here on the booth, or also make presentation to the secretarios or to the specialists is really great. E ele tá falando que é ótimo, né? Essa questão de ou você tá aqui no stand, converso com você, ou até mesmo ter uma reunião, né? Com os secretários e assim por diante. Inclusive, agradecer a Senasp por essa oportunidade, porque eu acho que tem sido incrível o trabalho que eles estão fazendo. And we are on 5 continents on the planet. So we have a little bit of possibility to compare, and I think this how it has evolved is one of the best organizations we think there are in the world. That's true. That's from my heart. O que ele tá falando é que eles estão nos 5 continentes aí, e ele falou que ele pode afirmar que esse é um dos melhores shows que tem no mundo. Ele não tá falando isso da boca para fora, ele tá falando realmente de coração. Ele acha esse show aqui muito bom, esse evento, né? A Copa International é um evento sensacional. Os parabéns pro Sansone aí, né? Sansone Exatamente. líder. And what we feel is that in the last years, Brazil has understood how to protect the head better, and it has already internally decided to go to VPAM. Ele entende que o Brasil ali amadureceu nos últimos anos, né? E ele entendeu que o Brasil, que a VPAM, o Brasil deve adotar a VPAM. O Brasil entendeu que ele deve adotar a VPAM, né? Que diga-se de passagem, não é uma norma aplicável somente à proteção de capacetes. Não. Tem blindados, é bem ampla a norma, tem bastante itens. Não, e é interessante notar também, né, que até a própria evolução da feira, a feira crescendo, né, e de fato, eu já tive a oportunidade de entrevistar por 4 vezes a doutora Camila Pintarelli, que é a gestora, diretora de gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública. E nos últimos anos, né, e eu fico feliz em ouvir esse testemunho seu, fazendo esse contraponto do que existe no Brasil, pelo mundo, a respeito de feiras e também dessa interação entre o público e privado de maneira ética, respeitando o compliance, respeitando a legislação, dando a possibilidade de que todos sejam ouvidos no processo, né? Então, esse elogio à doutora Camila Pintarelli, eu assino embaixo, porque de fato é uma gestão primorosa. Nesse último ano, a gente tem visto, né, um investimento massivo justamente na educação do profissional de segurança pública para não só conhecer o que há de melhor, mas também para consumir de maneira responsável, investir nos recursos naquilo que de fato irá garantir segurança para o profissional de segurança pública a um custo acessível. He's saying that it's nice to see the evolution together with the show and with the how we are doing things, right? And he already interviewed like Dr. Camila 4 times, and he really likes this interaction between the public. So they have a public demand, and they have like a private supplier, and always respecting compliance and by the books or always by the law, not something that it's wrong or something like that. No, we have to work together. In Austrian, there's a saying: by talking to each other, you find to each other. Ele tá falando que na Alemanha eles têm um ditado. Desculpa. Na Áustria
Na Áustria eles têm um ditado que conversando entre a gente acha, a gente se acha. E ele acha que é muito importante também essa questão, né? A gente precisa estar com essa integração, né? Não, e é por isso que vocês estão aqui, porque a gente não abre o espaço se não for para educar o nosso público. O objetivo da Última Ratio é esse: educar o mercado, educar o público, sempre focando e objetivando a defesa do operador de segurança pública. E eu gostaria também de frisar que essa análise que você faz do crescimento da feira e esse elogio, a gente também percebe na própria evolução do stand da Ubrix, que cada vez fica maior, né? E eu já percebo aqui no COP instalações muito adequadas para receber as pessoas que vêm conhecer a Ubrix. E eu gostaria de fazer referência a isso. He's saying that he's very happy to see our booth evolution as well. Yes. Always becoming bigger. Yes. And he's very happy to see this, like the evolution. Muito obrigado. George, eu gostaria também de ouvir de você. Eu passei, eu sou muito curioso, e eu passando, obviamente também no Instagram e passando ali, eu vi uma apresentação muito interessante que tem num telão, né? Que a gente até trouxe, eu pedi para vocês trazer para que a gente possa passar para o público, até para a gente explicar melhor esses níveis de proteção e essa evolução, porque pelo que eu percebi, a gente fala da norma NIGE, tem a norma VIPAM, mas existe aí um plus aí em termos de proteção, e eu gostaria que a gente conversasse sobre isso, ou seja, a evolução da evolução. We can. Yes, he's saying that he would like to show the evolution of evolution, he said, of course, you evolve the NIJ to VPN and then the VPN to VPN Plus. And he would like to talk about this, and they will share the image in the... E é justamente essa imagem que aparece ali em um telão muito grande que tem lá na Ubrix. Inclusive eu estou de frente, literalmente aqui, a Ubrix, aí consigo ver até enxergar ali o símbolo da Ubrix. E passei aqui as minhas entrevistas olhando. E a gente tem essa tela sendo apresentada lá, que ela é muito significativa, e eu fiquei muito impressionado. Todos os policiais que chegam lá, que olham, e eu até parabenizo, eu não sei se foi o Johnny, foi você, Johnny, que fez. Isso aqui é fantástico para que a gente possa visualizar, e eu vou pedir para que o George e o Johnny também expliquem um pouco melhor o que é essa evolução que hoje a Ubrix oferece no mercado. He would like to you and me explain this evolution that has happened in the market. Yes. The evolution came from the police agencies. The police agencies before 2009 were not satisfied with the protection ability of NIJI helmets. So they sat together and made a new specification called the VPAM 2009. The VPAM 2009, as we said, was, despite of the NIJ, able to not only stop, but also to reduce trauma. That is a very, very big step from the NIJI. O que ele está falando é que essa demanda, ela veio do mercado. Ela veio das agências. As agências tinham essa demanda que precisava ter um capacete que realmente protegesse não só da perfuração, mas realmente do trauma. E aí acabou que aí veio a questão da VPAM, né? Mas isso foi uma demanda totalmente do mercado. O mercado veio até eles pedindo isso. So in the beginning, when they made the VPAM specification, they tried to make a specification that also can be achieved by companies. They made a specification with a protection level that also could be achieved by the technology at that time.
Isso é uma coisa importante de se falar. Quando a VPO foi feita em 2009, a gente está falando aí de 16 anos, né? Na época, ela foi feita tendo em mente para que as empresas conseguissem fabricar o capacete que eles estavam exigindo. De nada adianta eu criar uma norma que é impossível de atingir, eu não vou estar ajudando ninguém. Então, eles fizeram um estudo e falaram: essa tecnologia aqui é uma tecnologia que as empresas conseguem fazer com a tecnologia que a gente tem hoje. And so they were asking to a helmet that could stop a bullet at 20 millimeters from the edge and reduce the trauma below 25 joules, so life saving, only at 50 millimeters from the edge. E aí, na época, eles pediram a partir de 20 milímetros da borda, ou seja, 30 milímetros ali, você tem que parar o projétil. E 50 milímetros ou 5 centímetros a partir da borda, que é a parte verde que está ali, você precisa proteger tanto da questão da penetração como na questão do trauma, né? So this is the protection level from 2009. It protects the head 50 millimeters from the edge of the helmet, which is about here. So up here is a protection for trauma, which is so that, but the Niji was no protection. So this was in 2009 quite a nice step. Ele tá falando que lá em 2009, quando você chegou, essa saída Niji, que a Niji não protege, né? É como se não fosse nada. Sair da Niji para VPAM já foi um baita desafio, né? E na época ali ele tá falando que a sua cabeça está protegida naquela parte verde, como vocês estão vendo na imagem. E aquela parte verde, aquela parte sim é a proteção da completa, né? Que eu falei anteriormente. Parar o projétil, prevenir o trauma. Tem que fazer os dois passos. So that was a big step from Niji, but the customers were not happy with that protection. Ele tá falando que, tá bom, foi uma baita evolução, mas os consumidores não estavam felizes, né? Why? Why were they not happy? Por que eles não estavam felizes? Ele tá fazendo essa indagação, né? Because a huge part of the head is not protected. It's only up here. Porque uma grande parte da cabeça não está protegida. É só lá em cima. Right. Exatamente. So Toda essa parte não está The protegida. protection starts there a little bit where the hair starts, and that front face is not protected. Então você está falando que só a partir daqui está protegido. Toda a sua face, ela não tem proteção. So at once they were asking the industry, I want a better protection. E aí eles chegaram no mercado, para a indústria, e falaram assim: a gente precisa de uma proteção melhor. And since 2016, Então desde 2016, né, they were also asking for a trauma protection at 10 to 20 millimeters from the edge. eles pediram uma proteção que começasse pelo menos ali entre 10 e 20 milímetros da borda, né? O que é uma coisa muito difícil, fisicamente falando, por causa do tiro de borda, né? Porque geralmente o tiro de borda não é que o projétil atravessa o tiro, mas ele dobra a borda do capacete. So when you protect the human head starting with 10 or 15 millimeters from the edge of the helmet, then your whole forehead is protected. Então quando você começa a proteger aí a partir de 10, 20 milímetros ali da borda, você de fato está protegendo toda a sua cabeça, como você consegue ver na imagem. 10 to 15 millimeters, not 20, 10 to 15 millimeters. 10 a 15 milímetros. 10 a They 15 were asking milímetros. for 10 millimeters and 15. So with that protection, more than double the protection surface when you look at the head is covered by this protection to the standard from 2009. O que ele está falando é que quando você teve essa evolução de 2009 para 2016, você está mais que dobrando essa proteção. É perceptível aqui na imagem, né? Yeah. É perceptível a Isso imagem. aí, that's very noticeable here in the Yes, it's image. very clear.
And that is the reasons why the VPAM helmet purchased since 2016, nearly all of them have a trauma protection according to VPAM, also from 10 to 20 or 10 to 50 millimeters. Aí ele tá falando que foi por causa disso que, em 2016, todas as agências começaram a adotar isso como um padrão. Todas as agências europeias? Europeias, de polícia. The Okay. police who buy according to VPAM. Todas as polícias que começaram, que compram de acordo com a norma VPAM, Yeah. passaram a exigir essa questão do tiro de borda. This is the new de facto standard of VPAM helmets. Então ele tá falando que esse é o de facto standard que se segue agora. Né? So this is the evolution of VPAM. E essa é uma evolução do VPAM. Yes. E a pergunta que eu faço, e permitam-me, desculpem minha ignorância. Hoje o Brasil, lógico que a gente tem o governo federal, tem Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a gente tem os estados e cada estado é independente nesse aspecto e tem os municípios. De modo geral, o governo federal hoje, qual o nível de exigência? É esse ou esse? Nos estados, há estados que já partiu para essa evolução. Existe algum município que já tem suas normas internas, esse nível de exigência para compras? What he is asking, like now in Brazil, we have like federal and have like the federal police and highway federal police, and you have like the states. Of course, each state has its own domain of these certifications that they demand. And he is asking like which state are asking for this, which state are asking for this, and how this work here in Brazil. Well, we are working with quite many states already and quite many agencies. A gente está trabalhando hoje com vários estados e várias agências. And I don't want to say too much of confidential information, E ele não quer falar muito questão de informação confidencial, né? but I can say that nearly all of them choose, of course, this system because this is the VPAM living standard of today. Ele está falando que praticamente todas estão exigindo essa questão do VPAM de 2016, exatamente. Ok, já com esse nível maior de... Yes, Exatamente. majorities here, a big majority. And why change a system and then go to a nearly 20-old system that is not really applicable, not any used anymore right now? Ele tá falando, caramba, por que a gente, né, vai para um sistema que não é usado que foi criado há quase 20 anos, que ele tá falando do If you 2009. if you change the system, go to the best protection and not stay with the wrong protection and risking lives of officers. Ele tá falando que se você não vir para essa proteção, que é a proteção do lado direito da imagem dos senhores, você não tá protegendo os seus oficiais, né? Como mostra aí na imagem do lado esquerdo. And I think also when asking the police officers, there's also a study saying that the police officers want a helmet that is protecting all over the head. Ele tá falando que ainda tem uma pesquisa que fala que os policiais gostariam de um capacete que protegesse a cabeça inteira, né? Não só uma parte dela. In 2009, the helmets were only bought like this because the industry could not produce it. Now there are companies that can make such protection. So I O que ele think tá falando é que em 2009 era feito desse jeito porque era a tecnologia até então da época. Disponível, né? Exatamente. E hoje a indústria já consegue fazer um capacete com essa exigência. Mas né? quando você fala indústria, você está falando da indústria brasileira, e aí vem a pergunta. Hoje nós temos na indústria brasileira capacidade de fazer essa produção nesse nível de proteção, ou às vezes tem, mas não tem empresas que ainda se adequaram a esse padrão. He's asking like today
as the marketing, the national Brazilian national market have it's able to do this kind of protection here in Brazil. That's a company or someone that produce this kind of protection in Brazil. I don't know. I'm not. I take care of my customers. I don't know if there is a company in Brazil. Probably not. Ele tá falando que ele não sabe realmente se há uma empresa que tá falando isso, né? Ele falou que ele cuida muito bem dos clientes deles. Mas ele acha que não. Ele acha que não tem uma empresa But no it Brasil que tá fazendo isso. might be my company will build up a Brazilian production too in the future. Ele tá falando, pô, quem sabe a Obrix não abre uma fábrica aqui para produzir os capacetes aqui no Brasil, né? Then I have more reasons to come to Brazil. E aí ele vai ter mais razões para vir ao Brasil. Porque a gente, falando sobre isso, a gente sabe que quando a gente eleva o padrão de exigência das normas, isso faz com que a indústria, e obviamente há um movimento, né? Na Áustria isso acontece e no Brasil também acontece. Há um movimento, há associações que tentam proteger o mercado interno. E essas associações, obviamente, quando se aumenta o padrão e o nível de exigência e a concorrência, o nível, e a gente tem, e o Johnny sabe disso, a gente tem vários exemplos, como a questão da indústria automobilística. Como a indústria brasileira evoluiu quando você passou a exigir um nível maior de qualidade dos produtos. E eu acho que todo brasileiro quer que isso aconteça. He's saying like when this change in demand changes, we'll have like a counter pressure to not change, to stay the same, because their national industry are trying to protect itself. So it's a lot of people saying no, let's stay the same. Then no, let's not to argue about this. It's already good as it is. And he's giving some an example about the automotive market, that when you start to offer some features that were not offered before, people start to demand this as a standard. No, I want this item because with the other I want as well. So you have to always trying to go upwards, right? Right. But you cannot stop evolution. We are human beings. We are mankind. We are developing, and I experience Brazilians always as very curious persons. Ele tá falando, por mais que exista essa questão dessa contra, né, dessa onda contra, querendo que as situações permaneçam as mesmas, né, você tem que evoluir. Né? A gente é ser humano, a gente foi feito para evoluir, então tá sempre buscar o próximo, né? Buscar melhorar. E essa proteção só prejudica o consumidor. E aí, quando a gente está falando de uma questão dessa, que é muito importante, por isso que a gente traz a discussão aqui no nosso canal. Isso é porque se você tem um nível de proteção para o profissional de segurança pública, sobretudo no Brasil, em que, infelizmente, e a gente nas diversas entrevistas que a gente teve aqui, inclusive teve entrevistados que mencionou essa questão do nível de proteção balística e de exigência não só de capacete, mas também nas viaturas, porque hoje o Brasil vive, entre aspas, uma guerra urbana, em que a gente observa, inclusive aqui, várias tecnologias e produtos, né, que há pouco tempo atrás eram empregados somente em situações de guerra e que hoje estão incorporadas às realidades do Brasil. E a questão do nível de proteção é um exemplo claro disso que a gente está conversando. Né? He's saying that nowadays Brazil kind of lives a civil war. So it's not increasing the ballistics for the helmets, but for cars as well, and others products that needs to have this kind of level, that it's kind of war level, and you are seeing here to use in urban areas. So this is kind of how it's structured. It's always
strange? Yes, we talked about this last time I was here, and I think yes. Unfortunately, you have quite a lot of violence, and that's also the reason why the police has such a good reputation here, because they help everybody come along and still live a good life in that great country. Ele tá falando que sim, né? Na outra oportunidade que ele esteve aqui, a gente já tinha conversado sobre isso, né? E aí ele fala que é por causa disso que a polícia é altamente reconhecida aqui no Brasil, né? Porque eles ajudam as pessoas de bem a viverem num país que é maravilhoso. And with our helmets, for example, we also it's a system where you can also put rifle protection, also against Kalashnikov or even armor piercing, and stopping rifle and reducing below 25 joules. Ele tá falando de uma tecnologia que a Ubrix tem, que é uma tecnologia que é contra a questão de rifles. Yeah. So Pode this falar is a rifle, modular. mas a gente tá falando de fuzil, né? Armas longas, né? Que é uma placa balística adicional. E a gente sabe que diversas regiões aqui no Brasil, isso sou eu falando, não tô traduzindo, diversas regiões aqui no Brasil, infelizmente, o enfrentamento, ele vai ter quase que 99% de certeza que vai ser um enfrentamento contra armas longas, né? Você tem lá no Rio de Janeiro, dependendo de onde você vai, o enfrentamento vai. O policial tá indo, o policial já sabe que vai ter um enfrentamento com arma longa. Ele já sabe disso. E aí ele tá falando dessa tecnologia, que é uma placa que vem aqui, e essa tecnologia é uma tecnologia que possibilita a questão dos 25 joules, abaixo de 25 joules para ser sobrevivo. Aliás, Coronel, isso foi uma coisa que a gente não comentou. Que quando a VPAN foi criada, essa questão do trauma, a gente não falou da questão do o que é o trauma. Importante. O que é o sobrevivível? I am explaining about the 25 joules that we not explain earlier. O que é o sobrevivível? Quando eles fizeram a conta, chegaram num número, são 25 joules é o sobrevivível. Qualquer coisa acima de 25 joules é morte. Quando eu falo sobrevivível, não é estado vegetativo. É realmente a pessoa continuar autônoma, a pessoa realmente poder ter qualidade de vida, tá? Aí você vai falar pra mim, poxa, mas o que são 25 joules, né? A gente mede assim, né? É uma bola de metal. Você tem até uma bola que você faz a demonstração que eu já vi lá no stand. Exatamente. É uma bola de 1 quilo. Aí 25 joules você eleva essa bola a 2,5 metros de altura e você solta essa bola. Quando ela chega no chão, ela tá a 25 joules, tá? Só para meios de comparação, quando tem um 762 por 39, por exemplo, atinge o capacete, quando ele atinge o capacete, ele está a 1800 joules. Então você tem que sair de 1800 joules para 25 para não ser fatal, né? Aí é isso que a gente esqueceu de explicar, essa questão dos 25 joules, que é muito importante, inclusive para cá. Então, aquela área verde que vocês estão vendo ali, aquela área verde é abaixo de 25 joules. Então, é sobrevivível. Então, tomou um tiro ali, o capacete tem que reduzir a energia do projétil abaixo de 25 joules. Basicamente, é importante, a gente esqueceu de mencionar isso, mas é um fator importante para ser mencionado. Jorge, a gente está na feira, o tempo aqui é escasso, mas eu creio que a gente teve oportunidade, né, nesse timing, de falar sobre essa importante ferramenta para o operador de segurança pública, sobretudo num estado violento como o Brasil. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui, juntamente com o Johnny, em que a gente teve a oportunidade, como sempre, de educar o nosso público e conhecer o que existe de melhor, porque o nosso profissional de segurança pública merece o melhor. Muito obrigado, viu, George? E He's Johnny. saying that here at the fair, they have short time to do the interviews. He's thanking you
for being here and to presenting a very good product to that could equip our officers in the future. Muito obrigado, você também, Luciano. Muito obrigado for helping communication. Obrigado, Jorge. Obrigado, Johnny. Muito obrigado, Coronel. Satisfação estar aqui de novo com o senhor. Espero que em breve a gente possa voltar. E esse Mais foi- tempo. Com certeza. E esse foi mais um podcast Opinião Segura, aqui diretamente do COP Internacional 2025, no São Paulo Expo, em que a gente tem a oportunidade de ter entrevistas como essa, que é um aprendizado, né, com autoridades, os grandes players do mercado. A Ubrix tem feito a diferença no mercado de proteção balística. Espero que a gente tenha oportunidade em outros encontros, em outras feiras, que a gente possa aprender um pouco mais sobre isso. Até o próximo episódio do podcast Opinião Segura. Força e honra.